Olá galera, aqui quem fala é o professor Robson Silva e venho mais uma vez aqui com uma videoaula especial para você. Então, desde já lhe peço, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, marque o sininho para poder receber todas as notificações. Sempre que tiver uma nova videoaula, você poder recebê-la no seu celular, no seu e-mail e etc. Também lhe peço, encarecidamente, dá uma curtida, faz isso aí para a gente que colabora com certeza com o crescimento do nosso canal. E se puder, se não for pedir demais, dá uma compartilhada aí para todos, para aprender, por exemplo, esse assunto que vamos estar começando agora, que é notação científica. Então, vamos, que essa aula vai ser show, beleza? Então vamos lá, galera. O que nós temos de início a respeito da notação científica? A notação científica, gente, ela vem de um modo a escrevermos um número que ele seja o mais sucinto possível. Ou seja, você imagina escrever, por exemplo, um número equivalente à massa do Sol. Se a gente não usar da propriedade da notação científica, nós teríamos um número com uma grande quantidade de algarismos. Por essa razão, é conveniente para a gente evitar essa grande quantidade de algarismos. Para isso, a gente utiliza a notação científica. O mesmo, obviamente, é válido também para números extremamente pequenos. Então, vamos ver como é que seria a regra para poder escrever exatamente um número em notação científica. A regra é exatamente o que está aparecendo aí para vocês agora. X vezes 10 elevado a n. O x é exatamente o algarismo que fica na frente da base 10, é o que a gente chama de coeficiente. Só que esse x não é qualquer x, ele tem uma regrinha para ele. Ele tem que ser um número que pertença a exatamente o intervalo ao qual ele é maior ou igual a 1 e obrigatoriamente menor do que 10. Ou seja, ele pode ser 1, mas nunca pode ser 10. E nem maior do que 10 e nem menor do que 1. Já o n é o expoente, tá certo? É a quantidade de casas decimais que a vírgula foi deslocada. Contudo, esse deslocamento da vírgula tem uma regrinha a respeito do sinal, tá certo? Então, vamos ver aqui qual é a regrinha dele. X vezes 10 elevado a n, se nós pegarmos a vírgula e deslocarmos para a esquerda, significa dizer que o nosso n assumirá um valor positivo. Então, se eu desloco 4 casas para a esquerda, então meu n é mais 4, tá? Agora, na observação número 2, se eu fizer o deslocamento da vírgula para a direita, então significa dizer que meu n é um número negativo. Se eu tiver deslocado 5 casas para a direita, então significa dizer que meu n agora vale menos 5. Beleza? Então, galera, vamos praticar um pouquinho? Questão número 1 aparecendo aí para vocês. Beleza? A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetro. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros, ele corresponde a quanto? Item A, 1,1 vezes 10 elevado a menos 1. Item B, 1,1 vezes 10 elevado a menos 2. Item C, 1,1 vezes 10 elevado a menos 3. Item D, 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Ou item E, 1,1 vezes 10 elevado a menos 5. Gente, observem aqui o que a questão pede, que ele quer saber exatamente o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros, mas na forma de notação científica, tá? E o único local onde a gente pode colocar a vírgula para que o número fique exatamente um coeficiente, que é o x, dentro do intervalo mencionado, que é entre 1 e 10, é quando colocarmos a vírgula exatamente aqui, entre os dois uns, ficando então 1,1, o que já estava bem óbvio aqui pelos itens. Ou seja, como a vírgula tem que ficar entre os dois uns, então eu vou pegar a vírgula que está aqui e vou deslocar 1, 2, 3, 4 casas para a direita.
Como eu estou deslocando a vírgula 4 casas para a direita, então significa que o nosso N vai ser exatamente para a direita negativo e um total de 4. Então, nosso N vale menos 4. Logo, o nosso item correto aqui só pode ser exatamente o nosso item D de dado. Questãozinha fácil, né não? Que caiu na prova do Enem 2019. Calma! Você está achando que isso aconteceu no passado, não pode acontecer de novo. Relaxa, pode ter certeza que você vai ter questões bem fáceis também na sua prova. Só não erre. Beleza? Fica a dica. Vamos então para a questão número 2. A questão número 2, gente, diz o seguinte: técnicos concluem mapeamento do aquífero Guarani. O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, com extensão total de 1.200.000 km², dos quais 840.000 km² estão no Brasil. O aquífero armazena cerca de 30.000 km³ de água e é considerado um dos maiores do mundo. Na maioria das vezes em que são feitas referências à água, são usadas as unidades metro cúbico e litro, e são as unidades já descritas. A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, divulgou, por exemplo, um novo reservatório, cuja capacidade de armazenagem é de 20 milhões de litros. Comparando as capacidades do aquífero Guarani e desse novo reservatório da Sabesp, a capacidade do aquífero Guarani ela é 1,5 vezes 10 elevado a 2 vezes a capacidade do novo reservatório. B, 1,5 vezes 10 elevado a 3 vezes a capacidade do reservatório novo. C, 1,5 vezes 10 elevado a 6 vezes a capacidade do reservatório novo. Item D, 1,5 vezes 10 elevado a 8 vezes a capacidade do reservatório novo. Ou item E, 1,5 vezes 10 elevado a 9 vezes a capacidade do reservatório novo. Beleza? Então, vamos para o quadro para a solução dessa questão. Para isso, tente resolver você aí em casa, pausando o vídeo, tente resolva, que eu sei que você vai conseguir, depois volta para cá para dar uma acompanhada, dar uma moralzinha aqui para o professor Robson Silva, beleza? Então vamos lá, deu pause, vamos retomar já a partir do quadro. Show de bola, fui! Galera, então o que a questão quer é exatamente a razão entre o volume de água do aquífero Guarani em relação do reservatório da Sabesp. Mas para isso nós temos que ter a mesma unidade de medida. Afinal de contas, o reservatório da Sabesp está em litros, enquanto o aquífero do Guarani está em quilômetros cúbicos. Então a gente vai ter que brincar aí um pouquinho com essas unidades de medida, tá? Então vamos lá. Para transformar de quilômetro cúbico para metro cúbico, para só então transformar para litros, nós devemos acrescentar um total de 9 algarismos zeros. Robson, por que tanto assim? Porque de quilômetro, depois vem hectômetro e decâmetro. Como as unidades são cúbicas, para cada casa dessa, tu tem que acrescentar 3 zeros, beleza? Então, significa dizer que o nosso valor aqui em cima vai ser 30.000, e aí começam os zeros. Do quilômetro para o hectômetro, coloco 3 zeros. Do hectômetro para o decâmetro, coloco mais 3 zeros. E do decâmetro para metro cúbico, enfim, coloco mais 3 zeros. Isso, metro cúbico. Beleza? Só que está em metro cúbico e a gente não quer em metro cúbico. Nós precisamos desse valor, obrigatoriamente, em litros. Então, significa dizer que nós vamos ter que fazer o que agora? Devemos lembrar, então, que 1 metro cúbico corresponde a exatamente 1.000 litros, ou seja, nós vamos ter que acrescentar ainda mais 3 zeros nessa historinha, tá bom? Então, vou tirar aqui o meu metro cúbico, que eu já tinha escrito, e vou escrever agora mais 3 zeros para transformarmos em litros. Assim, você observa que esse primeiro número aqui, em notação científica, como é que ele ficaria? Aí a gente transforma, ó, deslocando a vírgula, um total de 7 casas, já que a vírgula tem que ficar entre o 2 e o 0, para pertencer ao intervalo entre 1 e 10.
Então, são 7 casas que a gente desloca. Então, aqui nós já vamos ter um valor que é 2,0 vezes 10 elevado a 7. Beleza? Já esse número aqui de cima, nós vamos ter o seguinte. A vírgula tem que ficar entre o 3 e o 0. Então, nós temos um total de 3,0 multiplicado por 10 elevado a. Como a vírgula não aparecia, assim como esse, que a gente subentendeu que estava no final, nós vamos deslocar até chegar aqui entre o 3 e o 0, que dá um total de 3, 6, 9, 12, 15, 16. Então, nós temos um total de 16. Ficando, então, 3,0 vezes 10 elevado a 16 litros. E esse aqui, 2,0 vezes 10 elevado a 7 litros. Aí, agora, nós vamos fazer a razão, que é o que o problema quer saber. 3,0 vezes 10 elevado a 16, dividido por 2,0 vezes 10 elevado a 7. Aí, dividindo 3 por 2, dá 1,5 vezes 10. Aqui vocês observam que nós temos uma divisão de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes, tá? Então, 16 menos 7 dá 9. Então, nós temos aqui 9. E aí, a quantidade de vezes. Ou seja, o reservatório do aquífero Guarani, ele é um total de 1,5 vezes 10 elevado a 9 vezes maior do que o reservatório da Sabesp. Tranquilo? Bem facinho o problema, né? Então, meu amiguinho, volta para a questão e vamos ver o item correto, beleza? Então, galera, vocês podem observar aqui que o nosso item correto é exatamente o item E, de escola. Faz falta, não faz? Se você já terminou o terceiro ano, tenho certeza que você está lembrando de alguns momentozinhos aí seus da escola, tá? Mas, se preocupa não, a gente está aqui para lhe ajudar a entrar agora na faculdade, beleza? Se você ainda está cursando o ensino médio ou Fundamental 2, então relaxa, sua hora está chegando. Em breve você estará também na universidade, beleza? Então, galera, aqui eu me encerro, tá certo? Essa videoaula a respeito de notação científica. Espero ter ajudado a todos. Desde já, um forte abraço, fiquem com Deus e até mais, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Beijo, fui!